por que essa guerra está acontecendo, né? Para explicar isso, cara, a gente tem que voltar no ano 132 da nossa era, tá? Nessa época, o imperador de Roma era Adriano, e que dominava toda essa área da terra de Israel, né? Era o Império Romano, né? Havia um líder revolucionário na época, tá? Judeu, chamado Bar Kokhba. Ele tentou uma revolução contra Roma, né? A sua revolução foi de 132 a 135 da nossa era. Essa revolução foi sufocada pelos exércitos do imperador Adriano e para vingar, né, ou para punir os judeus por causa da ressurreição, ele mandou despropriar a terra dos judeus de vez, né? Embora sempre houve judeus morando na terra de Israel. Eles nunca saíram de lá de tudo, mas uma boa parte foi mandada para o exílio, né? E ele chamou para morar ali alguns povos descendentes dos antigos cananeus. Ele rebatizou a terra com o nome de Síria-Palestina, tá? Em latim, né? Esse nome Palestina que Adriano colocou foi de propósito, por quê? Porque Palestina em latim era uma forma latinizada, sabe? Em hebraico ali, tá? E em hebraico significa filisteu. E a letra P, a letra F, a letra P é a mesma letra, né? Só diferencia se você colocar um W, um pontinho ali, né? De modo que Palestina, Filistina, significava o quê? A terra dos filisteus. E assim aquela região ali chamada Palestina foi trocando de dono toda hora, por quê? Porque nunca houve um país chamado Palestina, né? Aquela apenas a terra que Adriano tinha registrado. Cada época que chegava alguém, né, estudava. Então, na época dos bizantinos, depois de 400 ali, depois vieram os persas ali também, dominaram a terra durante um tempo ali também. Depois vieram os árabes, né, dominaram a terra. Depois vieram as cruzadas. E com as cruzadas foram trocando o rei de Jerusalém, na verdade era muçulmano, outra hora, enfim, até que finalmente no século XVI, tá? Chegam os otomanos do império e dominam aquela terra ali, e eles ficam donos da terra de Israel, os otomanos, né? Isso em 1917, quando termina o poder dos otomanos, né? E cai o Império Otomano, aquela região agora, ela estava, depois da Primeira Guerra Mundial, sob o mandato britânico, né? Os ingleses tinham interesse ali porque eles achavam que Israel tinha muito petróleo, né? Na verdade não tem, mas eles pensavam que ia nadar em petróleo ali. Mas a Inglaterra já estava tendo dificuldades financeiras de controlar as suas colônias espalhadas pelo mundo, né? Já tinha perdido o Egito quando Nasser rompeu com a Rainha Elizabeth, na época já estava no poder. Então, o que eles iam fazer com aquele poderio deles? Eles começaram a desenhar um mapa ali, sabe, em vários pedaços, e dá para famílias de sheiks ali, né? Os judeus, que já tinha desde o final do século XIX e o século XX um movimento acionista de ter de novo uma pátria judaica, né? Eles pediram eles queriam uma pátria também. E houve um acordo, né, onde falaram assim, vamos construir um Estado judeu. Mas aí o mundo árabe, cara, que odiava Israel, falou, não vai ter Estado judeu aqui nunca. Se der, a gente vai entrar em guerra. Se você quiser dar essa terra para alguém, então a gente vai dar para os palestinos. Então ficou essa negociação, vai dar para os palestinos, não vai dar? E quando foi em 1948, com a criação do Estado de Israel, a ONU chegou a dividir essa parte vai ser para os palestinos, essa parte vai ser para os israelenses. Só que essa divisão nunca ficou muito certa, por quê? Porque alguns pontos dela ainda se tornam, né, impossíveis. Israel quer que Jerusalém seja a capital de Israel, mas os palestinos quer que seja a capital da Palestina, né? E nenhum dos dois lados abre mão de Jerusalém. Então, existiam 3 propostas e nenhuma solução. A proposta era dividir Jerusalém no meio, a parte oriental e a parte ocidental. Nenhum dos lados aceitou, principalmente porque a parte oriental ficaria com a cidade velha, né? E nenhum dos dois lados aceitaram. A segunda proposta, não dar Jerusalém para ninguém e Jerusalém se tornar um corredor neutro ali na cidade de controle internacional. Nenhum dos dois também aceitaram isso. Até que em 1987 Israel domina Jerusalém, tomando da mão, né, da Jordânia,
e aí estabelece o Estado de Israel, deixando a faixa de Gaza, a princípio dominada por Israel, e depois Israel, aos poucos, foram feitos uns acordos, foram entregando a faixa de Gaza para a autoridade palestina, a faixa de Gaza é uma outra parte que pega Belém, Jericó, a Cisjordânia ali, né? Em 87, o Hamas assume o poder ali na parte de Gaza, tá? E eles dão um golpe, eles brigam com o Fatah, eles assumem o poder e eles declaram justamente que querem varrer Israel, né, do mapa. A proposta do Hamas é destruir Israel, tá? Bom, eu disse que ia trazer para você um pouquinho sobre o que está acontecendo nessa guerra aí para você que não entende. Está aí mais ou menos resumido para você aí o que está acontecendo, e tudo isso, né, gente, como eu já disse para você aqui, tudo isso é bíblico, tudo isso é profecia se cumprindo, e é o princípio, simplesmente o princípio. Muita coisa tá para acontecer ainda, você vai ver muita coisa acontecer ainda, tá bom? Forte abraço para você. Então eu trouxe aqui um pouquinho só para você entender o que está acontecendo em Israel e o Hamas. Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tô aqui na minha cama, ó. Uma forga.